está a trava dessa pessoa numa entrevista em inglês? É o conhecimento? É um trauma? É uma falta de autoconhecimento? Se você pudesse repartir isso numa porcentagem, como seria? Eu acho que assim, a grande maioria trava, tecnicamente falando, né? Uhum, Por falta de prática mesmo. Né? Então, você não consegue fazer alguma coisa naturalmente quando você não está familiarizado. E você só se familiariza com alguma coisa que você pratica. uhum. E Cria o aí, quer dizer, hábito, né? tem a questão da língua, né? Que a pessoa não tem. Mas aí tudo bem, a gente faz o treinamento e a gente acaba minimizando isso. Mas é uma questão muito interessante, porque assim, a entrevista é você falar sobre você, sobre as suas experiências. E às vezes a pessoa vem de uma história em que ela só falava inglês sobre filmes, sobre esportes, então aquelas atividades engessadas dos cursos de inglês. Então eu já ouvi pessoas falando que eu fiz cursos de inglês, na aula de inglês eu falava naturalmente, mas na hora da entrevista eu não consegui falar. Por que isso aconteceu? Porque você passou 4 anos falando sobre filmes, esportes e qualquer outra coisa que não tinha a menor relevância, e você vai fazer uma entrevista de emprego, você não treinou falar sobre você em inglês. Uhum. Então, assim, às vezes é o inglês, mas às vezes também é essa prática de não falar sobre você, não falar sobre seus pontos fortes e tal. Aí, quando vem a língua, a trava é muito maior. Então, assim, eu acho que assim, a falta de prática e a limitação mesmo, a falta do desenvolvimento do inglês. Você não pode querer ficar anos. Você fala português o dia inteiro, todo dia. Uhum. E aí você quer ficar 6 meses sem falar uma palavra em inglês e numa entrevista da bem? Não tem como, né? A matemática não bate. Não Então bate você tem mesmo. que começar a se adaptar. Então, os meus alunos, quando fazem um treinamento, a gente treina, eu passo várias tarefas para eles fazerem sozinhos. Então, fala na frente do espelho, faz os grupos fantasma lá do WhatsApp, grava você falando, se coloca em imersão. Né? Às vezes Uhum. eu tenho falado isso, se coloque em imersão. No dia da entrevista, você faz uma agenda de imersão para você. Você toma café vendo coisa em inglês, ouve uma música em inglês, lê em inglês, fica falando sozinho em inglês, se isola da língua portuguesa, né? Se coloca em imersão. Então, acho que a trava tem. A trava tem a coisa técnica da língua, tem a falta de treino, mas também tem o psicológico, o medo. Exato. O medo. Medo trava, né? Não vou conseguir, né? Então, eu já tive Uhum. casos da pessoa, a pessoa fazia a aula comigo e na hora da entrevista que a pessoa, e agora, Bloqueia, vamos você vai. falar inglês? A pessoa não E não quis falar sai. inglês, E você fala, meu, saiu. o que que aconteceu? Não foi psicológico, foi. Então, Hum. assim, as barreiras psicológicas, mas as barreiras psicológicas, elas podem ser quebradas com o treinamento à medida que a pessoa vê que ela vai conseguindo. Uhum. Porque, a princípio, ela já fala para ela mesma que ela não vai conseguir. Mas com o treinamento, a gente vai treinando, aí eu falo, viu como é que você conseguiu? E aí a pessoa vai se convencendo de que ela consegue. Por isso que o treinamento é fundamental. Não é só para você antecipar e preparar vocabulário e tudo mais. É para você mostrar para você mesmo que você consegue ir lá e Isso. fazer. É, você vê que não deixa de ser é isso, é colocar em evidência para si, né, tudo que está acontecendo, que você pode fazer aquilo, que você pode se desenvolver corretamente, e claro, e afastar o medo, porque o medo não deixa de ser um sentimento que somente está te avisando. Existe um perigo, né? Um perigo, né? Entre aspas, porque, que nem eu falo, todo o nosso mecanismo psicológico, ele não evoluiu dentro da nossa evolução como espécie no conforto. Aquele medo que a gente tinha antes dentro da caverna, de vida ou morte, ele continua sendo o mesmo, é o mesmo medo que se ativa. Então, se você não tem esse autoconhecimento para você falar para você mesmo, e dentro dos treinamentos que você fizer, falar assim, olha, esse medo que eu sinto é do desconhecido, porque, claro, é uma situação tensa, porque eu estou sendo avaliado, eu quero essa vaga, mas não é vida ou morte, não é medo de vida ou morte, que é isso que trava. O medo, aquele que paralisa você, você está falando, digamos que a sua mensagem para o seu cérebro é direta, cuidado que você vai morrer, você não pode contra esse urso, contra esse leão, com esse animal enorme que vai te comer. É essa a mensagem. E quando você desvincula isso, esse medo somente está me alertando que existe uma sensação, uma possível, possível perigo de não conseguir isso. Existe É. eu não vou conseguir isso, ponto. Não, Se não, você não não vai além. tentar, as suas chances vão ser zero, né? Claro, e se você não conseguir também não tem nenhum problema, né? Um pouco também tirar as Não é o capas, fim.
Não é o fim do mundo. Então, os treinamentos, as falhas, os possíveis erros, que são os aprendizados, eles são necessários. Quantas vezes você já errou dentro do inglês para chegar até o nível que você está? Então, no final das contas, é como desmistificar e acalmar esse medo, esse animal que chama medo, que está dentro aí tentando nos proteger, e falar para ele, olha, isso, ok, obrigada por me avisar, você foi útil, mas até aqui, agora sou eu.